Boa tarde a todas. Vamos iniciar o segundo encontro do Viver os Números, do projeto Viver e Constelar. E hoje temos uma nova convidada que se chama Encarnação Cruz. Encarnação Cruz, pode-se apresentar, por favor? Olá, boa tarde. Eu chamo-me Encarnação Cruz, como já disseste, e tenho já paixão pelos números ao longo tempo, há mais de 40 anos. Encarnação, só um pouquinho. Vocês estão a ouvir bem a Encarnação Cruz ou precisam que ela chegue um pouquinho mais ao computador? Está bem. Está a falar muito baixinho. Está bem. Encarnação, aumenta o volume do computador, ou do telemóvel, não sei se está no telemóvel, desculpe. Estou no telemóvel. Então, Olá, Rosa. Boas, olá, eu não te ouvi quem me está a falar. És Ondina? Sou. Não vês? Não te estou a ver. Ok, pronto. Estou eu e o David. Vá, beijinhos. Ok, vá, Vou beijinhos. tirar o som. Tá? Até já, com licença. Já percebi. Só um pouquinho, desculpem lá. Ok, sim. Então, e agora já está bem o som? Não, ainda não. Mas eu tenho isto no máximo. Pois a distância é muito. Não tem fones, por acaso? Tenho. Então, veja lá, se calhar com os fones é mais Eu vou fácil a ouvirmos, está bem? Olá, Maria da Graça, tudo bem? Tudo bem? E Elsa também? Estou no telemóvel, não consigo entrar no computador. Não faz mal, mas estás bem aí. Está tudo bem. Está tudo bem. Tu vais ver bem, porque isto é com o PowerPoint, vê-se. É falar não se vê na minha cara. Estás toda florida. Estive na Paula Bravo. Bem, atenção que a língua portuguesa é muito traiçoeira. Bom, e agora é mais fácil? Está ótimo. É que eu a vocês ouço muito bem. Pois é, mas depois a voz dissipa-se pela sala. E não... bom. Então, tá bem. Ok, pronto, então agora está bom. Então vamos começar a compartilhar o PowerPoint, não é? Em termos de som também está bom? Agora está 5 estrelas. Ok. Vou aqui compartilhar. Sim? Já ou não? Depois diz-me para compartilhar. Como é que fazemos? Eu se calhar então começava, não é? Por me apresentar, porque se calhar não ouviram o que é que isso mesmo. Pode começar de novo. Então é assim, eu sou a Encarnação Cruz, estou apresentada já há alguns anos e desde muito nova que tenho a paixão pelos números. A minha ideia hoje é, de alguma forma, poder contagiar-vos com esta minha paixão e também porque muitas vezes há a ideia de que as letras são mais personalizam melhor as pessoas, mas se calhar pode não ser bem assim. Os números podem trazer surpresas. E é nesse sentido que eu estou ou vou partilhar convosco então esta minha paixão pelos números. De modo que se a Rosa puder passar o primeiro slide, vamos começar então falar sobre a origem dos números e a sua conjugação com a evolução humana. Ok, só um pouquinho que eu vou colocar aqui a tela completa. Estão a ver bem? Sim? Façam assim. Ótimo, obrigada. Sim. Vamos começar. À vontade. Encarnação.
Ok, então na primeira, pode passar para a primeira, que é exatamente a necessidade de contar como sendo uma necessidade inerente ao homem. Isto, quando nós observamos, quer o homem primitivo, em que há os registros dele fazendo riscos nas cavernas, porque ele tem necessidade de contar os dias. E então começa por usar os dedos e depois, mais tarde, os riscos associando ao número de dedos. Portanto, primeiro em conjuntos de 5, depois de 10 e mais tarde de 20. Mas não só, quando ele depois passa à fase de nómada, ele também tem necessidade de saber de quantos em quantos dias é que ele se pode deslocar para determinado lugar em função das suas necessidades. E esta situação ainda fica mais acentuada quando ele entra na fase do pastoreio. Aí ele começa a ter gado e outro tipo de recursos em que ele tem muita necessidade de contar. Então, ele começa por juntar às formas anteriores pedrinhas, portanto, quando ele sai com o seu rebanho, ele tem um saco onde junta pedrinhas e cada pedrinha corresponde a uma cabeça de gato. E ele sabe quantas saíram. Quando vem recolher o gado, introduz de novo essas pedrinhas no saco e assim fica a ter o controle, portanto, enfim, dos seus pertences. Esta situação é com a questão do gado, mas também com cereais e outros tipos de coisas que ele mais tarde, na fase seguinte, que é a agricultura, ele vai ter muita necessidade, quer aí porque há muitas outras coisas que ele troca e na troca que faz com os outros seus congêneres, há necessidade de haver uma contagem e, portanto, esta situação vai-se cada vez mais agigantando à medida que a sociedade evolui para outras formas de maior dimensão. E aí ele acaba por ter necessidade de encontrar símbolos que representem quantidades. Esta situação. Estou. Rosa? Rosa? Sim, sim. Dá então para passar para o outro? Só um momento é que eu perdi o compartilhamento e ele saiu daqui do ecrã. Já percebi que havia. E agora para procurar, como estou a gravar, não me deixa ir aqui minimizar isto e vou à procura eu já tenho o documento. Agora já o tenho, a ver se eu consigo passar para aqui como eu quero. Já o tenho, ok, ótimo. Vai para aqui, desculpe. É para passar? Sim, porque eu deste já falei, então agora passávamos então para exatamente a tal situação das grandes sociedades e nestas eu destaquei duas, aliás mais que duas, mas começando pela área ocidental, onde os sumérios que atualmente correspondem à zona do Irão e do Iraque, desenvolvem um sistema de base 60 e que nós hoje em dia usamos para contar o tempo. Eles usavam para forma de contar os seus pertences um elemento que era uma cunha, e a cunha representava uma unidade e assim sucessivamente 10 cunhas seriam 10 objetos e por aí sucessivamente.
Mas eles também, além de terem esta situação que usavam a cunha, também definiram o valor da quantidade pela posição que ela tinha. Ou seja, eu tenho o número 1 e o número 4, mas eu posso ter 14 e 41, o que são valores completamente diferentes e que especificam exatamente a diferença que há pela posição dos números. Isto era um sistema que já era usado também pelos hindus e que eles aproveitaram para integrar na sua cultura e na sua forma de fazer contagens. Depois vêm os egípcios. Os egípcios fazem um desenvolvimento de um sistema decimal e o princípio multiplicador. Eles também tinham uma chave que era constituída por 7 símbolos. Como exemplo, eles tinham por unidade, era um bastão, mas, por exemplo, 10 unidades era o desenho de um calcanhar. E isto eram formas que eles iam tendo para fazer contagens de grandes quantidades. Já os gregos, os romanos e os árabes, que são, digamos, culturas mais próximas da nossa, usavam letras como representação de símbolos de números, como, por exemplo, o V, que nós ainda nos lembramos da numeração romana, equivale ao 5, assim como, por exemplo, o C equivale ao 100. Estas formas de representação vieram ou foram introduzidas pelos fenícios, que nessa altura eram um povo que fazia grandes transações comerciais e, portanto, todos aqueles que precisavam de se contatar por trocas comerciais com este povo foram tendo necessidade de ajustar as formas de contagem para que pudesse haver uma linguagem em comum. No fundo, o que nós vamos vendo é que o homem necessita, como forma de se organizar, de contar. E a contagem é importante para se organizar, para selecionar, enfim, para muitas atividades que o homem tem em si, que foi desenvolvendo ao longo da sua evolução. A contagem foi, ou seja, os números foram se tornando imprescindíveis. Mas quando nós estamos aqui a falar destas culturas, ainda não chegamos aos símbolos como nós hoje os conhecemos. Essa situação vem-nos do Oriente, pelos hindus, de uma zona que atualmente corresponde ao Paquistão. E então, o que é que eles fizeram? Eles criaram uns símbolos, fazendo corresponder entre o símbolo que eles criaram e as letras um mesmo ângulo. Ou seja, por exemplo, o número 1, cá em cima, tem um ângulo. A letra A grande, cá em cima, também tem um ângulo. E assim eles fizeram com o 2, com o 3, até ao 9. Porque inicialmente a numeração foi só de 1 a 9. Esta numeração chama-se indo-arábica porque quem criou os símbolos foram os hindus, mas quem fez a divulgação desse sistema numérico foram os árabes, que nessa altura tinham de certo modo substituído os fenícios e eram eles os grandes comerciantes que até ligavam o Oriente e o Ocidente. Esta situação em termos da divulgação também
foi referida e indicada exatamente pelo trabalho dos árabes, porque houve um senhor que tem por nome Al-Khazazimi e que era um eminente matemático e astrónomo árabe e que se debruçou bastante sobre o estudo que os hindus tinham feito para criar esses símbolos. E é por essa razão que depois este nome é traduzido para latim como algarismo e acaba por chegar aos nossos dias com o nome de algarismo. Esta questão, para além de haver os árabes, também nessa altura há um Papa bastante interessado, porque, como vocês sabem, nessa altura o conhecimento estava muito ligado à Igreja e por isso eles faziam e iam acompanhando as evoluções que iam existindo ou das quais eles iam tendo conhecimento ao longo do universo a que eles tinham acesso. E então esse Papa, que é o Papa Silvestre II, também contribui para intensificar bastante e dar credibilidade exatamente a este novo sistema de números. Contudo, o zero, nessa altura, ainda era algo desconhecido da humanidade. Os sumérios, quando chegavam ou quando eles queriam representar o número zero, eles deixavam um espaço em branco, a que eles chamavam vazio, e que em sumério esse vazio chamava-se Sunia. Eles desenvolvem este conceito, portanto, este conceito é desenvolvido só no século VII, através também de um eminente astrónomo e matemático hindu, de nome Brahma Gupta, que trabalha este conceito de vazio, e este nome de vazio, quando traduzido para árabe, chama-se Cifre, depois passa para os romanos como Zéfiro e chega até nós com o nome de zero, e é assim que aparece o zero. O zero é um nome ou é um número muito interessante, na medida em que ele, o senhor Brahma Gupta, também cria um conceito matemático que ajuda a integrar esse mesmo conceito de zero, de vazio, e que é 1 mais 0 é igual a 0, 1 menos 0 é igual a 1 e 1 vezes 0 é igual a 0. E com esta situação, ou seja, com o zero e com os outros 9 algarismos, é possível representar todas as quantidades que existem no universo. E assim temos que o zero à esquerda de um número, como por exemplo para dizer a data de hoje, que é dia 5 de junho, normalmente nós escrevemos 05 de junho. Este zero que está antes do 5 significa que eu posso enquadrar ali todos os números, ou seja, 05 dá lugar a 15, dá lugar a 25, 35 e assim sucessivamente até ao 95. À direita, o zero, como todos também sabemos, temos 1, se pomos um 0 temos 10, se pomos 2 zeros temos 100 e aqui isto liga-nos ao infinito, portanto à infinitude das galáxias. Portanto, nós vamos colocar o número que nós,
ou seja, a capacidade humana tem possibilidade de imaginar. E aqui há uma coisa interessante que me lembra, e não sei até que ponto é que faz sentido para vocês, se isto não é uma primeira abordagem ao pensamento quântico, já que no pensamento quântico, no princípio não existe nada, mas quanticamente há a possibilidade de aparecer tudo. Assim, nós consigamos conectar-nos e alinhar-nos com essa vibração. Daí que eu deixo este desafio ou esta reflexão para a quem fizer sentido, se isso acontecer. Chegamos a seguir ao número de ouro. Continuamos, portanto, com os números, e o número de ouro já toda a gente ouviu falar, penso eu, e este número também é chamado da impressão digital de Deus. Foi muito desenvolvido por um senhor também ilustre matemático, e aliás uma grande parte deles todos eram astrónomos e também matemáticos, que é o senhor Fibonacci, e que ele criou uma sequência que era 1 mais 1 dá 2, mais 1 dá 3, mais 2 dá 5, e assim sucessivamente. Até que isto depois é traduzido numa equação matemática de 1,618. E esta é a proporção áurica que nós vemos aqui no desenho. Portanto, antes havia o ângulo, não era? Rosa, aquele desenho que está antes do ângulo. Sim, vou pôr. Portanto, aqui temos o ângulo e a proporção. Estão os dois aqui, a proporção está à esquerda e o ângulo está à direita. E é exatamente essa medida que está representada, que é representada pelo número áurico. Isto vai dar também lugar, mais tarde, ao slide que estava a seguir, que foi feito pelo eminente Leonardo da Vinci e que é o chamado homem vitruviano. É o outro a seguir. Sim, que aqui tem a representação e depois tem a tal sequência à esquerda. Das proporções, sim. Exatamente. Que é esta representação e esta forma de se ver o mundo está representada, quando nós vamos ver, ela está representada em imensas situações que nós vamos depois ter a oportunidade mais à frente de ver. Vamos aqui a introduzir ainda um outro conceito, que é o número. Pode passar para o seguinte. Sim, só aqui uma questão, Encarnação. A letra A e o número 1, podia explicar aquela parte? Eu não ouvi, desculpe lá. Mas está-me a ouvir bem? Agora sim. A letra A e o número 1 como equivalentes, não é? Sim. Como semelhantes. Mas eu já falei lá atrás. Sim, mas estou a dizer, em termos de ângulo, para as pessoas perceberem como é que eles chegaram a essa conclusão. Portanto, eles não chegaram a essa conclusão, eles introduziram o ângulo como elemento comum nos números, que eram os símbolos que eles criaram, e nas letras que já existiam. Ok. E, portanto, quando nós escrevemos o 1, em cima há o ângulo, que é um ângulo agudo, o mesmo acontecendo com a letra A, portanto, a letra A grande também tem um ângulo em cima, o mesmo ângulo, ou o mesmo tipo de ângulo agudo, cá no cima. E aí a correspondência, não é?
É, que eles fizeram, pronto, já tinha falado isso quando foi aqui atrás, em que eu falei no aparecimento dos números feito pelos hindus, que eles tinham criado portanto, essa correspondência. Aqui, não é? Pois, ok. Isso, tinha sido aqui. Certíssimo. Muito bem. Pronto, é só para as pessoas mais ou menos se centrarem. Pronto, para onde é que vem os ângulos? De onde é que vêm os ângulos? Sim, sim. Como é também um conceito que se calhar também não é muito comum, então não é. Ainda bem que insistiu para voltar a ver, para ser mais perceptível, não é? Ok. Passo então o outro slide? Passo? Sim, passávamos então para o outro. Portanto, isto... então, não, assim... portanto, isto... Aqui. Insistimos aqui, não é? Ok. Agora passamos então para o outro. Sim. Que em termos desta questão da proporção divina ou do número áureo, que é a mesma coisa, ela, se formos verificar, existe em todas as obras de arte que normalmente nos enchem a alma ou a essência, porque são as tais obras de arte que são imortais, não têm tempo. E isso pode-se observar quer na pintura, quer no desenho, quer na escultura, quer na arquitetura, quer na poesia. E eu trouxe aqui 2 desenhos do Almada Negreiros, que é também um pintor, neste caso é pintor-desenhador, que usa essa métrica para expressar o número áureo, mas nós portugueses nisso somos muitíssimo ricos, se calhar outras culturas também. Eu falo da portuguesa, que é aquela que eu conheço um pouco melhor, mas, por exemplo, Camões também usou isso na métrica dos Lusíadas ou da poesia dele, o mesmo acontecendo com o Fernando Pessoa. O mesmo acontecendo com as nossas abóbadas, quer aqui a do Panteão de Santa Engrácia em Lisboa, mas outras obras que tenham uma construção que é feita, aliás, a maioria das construções antigas, como por exemplo Alcobaça, Convento de Cristo, portanto há uma série de construções, portanto a nível arquitetónico, que obedecem também a essa proporção áurica. Outra escultura muito conhecida e que é muito apreciada, italiana, do Miguel Ângelo, que é o Davi, esse também faz sobre essa proporção. Portanto, há uma série, ou mesmo se quisermos ver em termos de pintura, porque é que a Mona Lisa é tão magnetizadora, é tão fascinante. Também é usada nessa pintura a proporção áurica, de modo que é uma questão de, muitas vezes, até outras pessoas que não são conhecidas, mas que nos apela. Nós, quando vemos a obra, sentimos-nos atraídos, e se fôssemos, de alguma forma, descodificar essa situação, acabávamos por verificar que ela está baseada no número áurico. Ok. Diga-me uma coisa, Encarnação, e o autor, ele fez uma descoberta ou aquilo foi progressivamente sendo percebido pelos estudiosos, não é? Quem naquela altura... Eles faziam parte de um grupo, não é? Como acontece em todas as épocas, os intelectuais ou os homens da arte reúnem-se nesta altura, eram mais, diria, multifacetados, porque reuniam-se de múltiplas profissões, ou seja, junto com os desenhadores, também estavam os arquitetos, os escultores, etc., e faziam trocas das suas ideias, dos seus pontos de vista,
e fazia parte dessa egrégora o número áureo, portanto era algo pelos quais todos se pautavam. Ok. Portanto, depois, quando vamos para as épocas mais modernas, há coisas que também, isto já tem a ver com uma necessidade de materialização, que é uma experiência que a humanidade faz. Há coisas mais subtis que caem e então aparecem outras situações que não se pautuam por esta medida e as obras, digamos que não têm tanto interesse ou não despertam exatamente aquele magnetismo, aquela atração, aquela necessidade de pesquisar o que é que está ali, como é que é. É um bocadinho por aí. Ok. E então iríamos agora para o outro número, outro tipo de número, que é o número fractal. Então aqui Portanto, isto é outro desenho dá um lado onde se Negreiros, não vê, é? tanto este como o anterior, onde está exatamente o uso dos ângulos para determinar a forma. Isto é uma senhora a passar a ferro, não é? E é curioso, como se vê, toda ela está dentro de uma geometria, a que eles chamavam geometria sagrada. E, Que ainda hoje se chama, não é? Geometria sagrada. Exato, só que há muitos artistas que nem sempre usam esta medida, nem sempre usam esta referência, não é? Uhum. Mas naquela altura, ou, portanto, até aos tempos modernos, era comum todos usarem. Agora, digamos que parece que estamos a redescobri-la e a ficar outra vez a fazer uma introdução do mais subtil, porque também de alguma forma passámos de uma época mais densa, que é a época da materialização, que teve a ver um pouco também com o arquétipo de peixe, não é? E entramos agora na era de Aquário, que é mais subtil, é mais da comunicação, é mais de qualquer situação onde vai cabendo algo que entra pelo invisível, passa mais para uma frequência, para uma vibração, coisa que não é muito fácil, ou seja, na era anterior tudo é mensurável através de aparelhos, máquinas, e chega a uma altura em que a humanidade percebe que há coisas às quais as máquinas não conseguem medir nem ter acesso, porque o ser humano não é só este corpo, não é? Tem outras formas de existência, vibracionais, emocionais também, e que não são mensuráveis pelo código euclidiano. São geometrias mais subtis que não cabem na geometria euclidiana. Então vem o tal número fractal, que é, digamos, uma certa ponte que aqui ainda também, cá temos outra vez os ângulos, não é? Uhum. Aqui ele define mesmo os ângulos, não é? Vê-se bem, não é? Uhum. Como é que se chega lá. Quem estiver interessado e for de Lisboa, pode ir à estação do metro da linha vermelha do Arco Cego. Quem sai naquela saída que fica próximo da Carris e daquele jardinzinho que há ali. Então, estes desenhos que estão aqui
do Almada Negreiros. Ele, aliás, lá tem mais e tem uma série de frases também muito bonitas que eu convido quem seja curioso e vive em Lisboa ou quem venha a Lisboa, passe por lá e possa se deliciar com os desenhos que estão lá, porque é curioso como é que alguém, e isto não deve ser por acaso que eu tenho imenso orgulho em ser portuguesa, sem desprimor por todas as outras nacionalidades, já se vê, mas alguém achou por bem colocar isto à disposição de todas as pessoas que queiram contemplar, porque está num local de passagem, visível a toda a gente, num metro da cidade de Lisboa. Qual é que é a estação? É a estação do Arco Cego, da linha vermelha. Sim, ok. E a Certíssimo. saída é para a Carris. Ok. Porque no Arco Cego há duas saídas na linha vermelha. Há uma que fica mais para o lado do Saldanha e há outra que fica mais para o Técnico. Ok. E da Carris. A primeira é a Carris e depois a seguir fica o Técnico. É nessa. Tá bem. E talvez quem queira também, quem não está, claro, em Portugal, evidentemente, e que está aqui na nossa palestra hoje, talvez consultar as obras de Almada Negreiros e aí irá também encontrar estas obras, não é? Ou que venha visitar Portugal, porque Portugal está tanto na berra, não é? Nós temos aqui tantos turistas agora, quem sabe? Portugal está na moda. Se calhar é uma questão de, enfim, pôr um asteriscozinho. Ui. O som, aí por favor, o som, atenção. Ok. Está-me a ouvir? Eu estou. Ok. Acho que há aí uma senhora que quer intervir, a Maria da Graça. Sim, Maria da Graça. Maria da Graça? Sim. Desculpa, a Encarnação, não será na estação do Campo Pequeno? Não. Saldanha, se calhar. Campo Pequeno é Júlio Pomar. Campo Pequeno é Júlio Pomar. São todas as... aliás, ele tem... Não é isso que eu estou a fazer a pergunta. A saída do metro que estava a falar não é na estação do Campo Pequeno, porque no Arco Cego não há estação. Na linha vermelha. A linha vermelha vai da Alameda a São Sebastião. Exatamente. Certo? Exatamente. Então, no Saldanha, quando quer ir para a linha, portanto está na linha vermelha e quer ir para o Técnico. Então há uma estação a que eles chamam Saldanha, mas que vai sair ao Arco Cego. Ok. Sim, já estou... Atenção ao Obrigada, Encarnação. Nada, aliás, qualquer coisa que eu possa ajudar, contem comigo. Sim, porque eu adoro as estações do metro, eu frequento imensas estações do metro, todos os dias ando de metro. Então de certeza que também se fascina com a do parque. E a do parque é lindíssima. Aliás, ele tem lá também uma expressão, eu não divulguei tanto por aí, mas ele diz que o caos começou pela música, que é uma forma de expressão da matemática. Tem lá também essa frase, não é? Sim. Muito obrigada pela explicação, porque eu gosto imenso. Obrigada. Obrigada sou eu. Então, continuando aqui para o fractal, que é... Desculpa? Sim, continuando com o fractal, sim, está certo. Exatamente. Então, o fractal, que é uma palavra que vem do grego e que quer dizer quebrado,
diz-nos que esta forma geométrica é uma forma que não é explicada pela geometria euclidiana e em que um todo pode ser dividida em partes, sendo que cada uma delas é semelhante ao objeto original. Isto parece assim um contexto ou uma expressão um bocadinho embrulhada, mas eu penso que depois com os exemplos é fácil de se ver e podemos ver esta situação, por exemplo, nos flocos de neve, em que há aquela imagem que é um hexágono e aquilo depois visto é replicado em termos da formação da neve. Os seus cristais têm toda essa forma geométrica replicada. Mas isso também se vê nas pinhas, também se vê na construção do vidro. O vidro, quando está a ser moldado, também vai passando por uma forma geométrica que se vai repetindo. Depois também no homem, o seu registro cardíaco também obedece a este princípio. E eu agora convidava-vos a ver um vídeo onde se vê na natureza esta expressão e este replicar nas flores, em animais marinhos, enfim, numa série de coisas. Depois do vídeo, se vocês quiserem e tiverem alguma curiosidade que eu vos possa contribuir com alguma coisa, terei todo o gosto. Até já então, que a Rosa vai passar. Antes de passarmos para o vídeo, Encarnação, aqui o número fractal já nos remete à nossa, como é que se pode dizer, à nossa realidade, não é? Que é esta época que estamos a vivenciar todos, não é? Que já é uma época ligada à era quântica, não é? Aqui a parte quântica, ela já está, o pensamento quântico já se manifesta. Exatamente, portanto, o número fractal surge como uma ponte, aliás, vem do grego, não é? Do quebrado, e surge como uma ponte entre as duas épocas, em que cientificamente, portanto, o número fractal é um número que é desenvolvido ou aparece em 1975 por um senhor chamado Benoit Mandelbrot, e que ele vem apresentando a desmontagem ou a desconstrução de alguns desenhos que, nomeadamente, a grande maioria das pessoas conhece, que é do Esla, que ele tem aquelas escadas que parece que ficam suspensas. Portanto, ele, baseado nessas construções de desenho e que, no fundo, fazem parte da geometria sagrada e que, nesta altura, a ciência aborda e dá uma explicação, dando-lhe a designação de número fractal e explicando-a como é que uma parte pode ser a réplica fidedigna de um todo. E que, no fundo, isso está depois muitíssimo bem plasmado até no nosso corpo. Por exemplo, a nossa cabeça tem uma proporção de medida relativamente ao tronco e às pernas. Depois, cá dentro,
porque cá dentro é um labirinto, essa proporção é constante em tudo. E por isso é que penso que o anexo ajuda um bocadinho enfim, a desmistificar ou a desconstruir ou construindo esta ideia de fractal. Ok. Então vamos passar ao vídeo e vamos também ter essa percepção, não é? No vídeo. Ok. El filósofo Platón, partidario de Pitágoras, insinuaba enigmáticamente que había una llave de oro que unificaba todos los misterios del universo. Esta es la llave de oro a la que regresaremos una y otra vez. Rosa? Sim? Eu não estou a ver. Não? Não. Ninguém está a ver? Não, não está a passar, Rosa. Okay. Não, não está. Vou ver então como é que eu consigo fazer isto. Só um bocadinho. Vou outra vez compartilhar. Ora, onde é que ele está? Está aqui. Agora parece que sim. É. Agora sim? Chegou. Okay. Obrigada. Nada. El filósofo Platón, partidario de Pitágoras, insinuaba enigmáticamente que había una llave de oro que unificaba todos los misterios del universo. Esta es la llave de oro a la que regresaremos una y otra vez a lo largo de nuestra exploración. La llave de oro es la inteligencia del Logos, la fuente del Om, primordial. Se podría decir que es la mente de Dios. Con nuestros limitados sentidos, estamos observando solo la manifestación externa de la mecánica oculta de la autosemejanza. La fuente de esta simetría divina es el misterio más grande de nuestra existencia. Muchos de los pensadores monumentales de la historia, como Pitágoras, Kepler, Leonardo da Vinci, Tesla y Einstein, han llegado al umbral del misterio. Einstein dijo: lo más bello que podemos experimentar es lo misterioso. Es la fuente de cualquier arte y ciencia verdadera. Aquel que no conoce esta emoción, que no hace pausa para maravillarse y quedarse absorto en admiración, es como si estuviera muerto. Sus ojos están cerrados. Estamos en la posición de un niño pequeño entrando a una gran biblioteca llena de libros en muchos idiomas diferentes. El niño sabe que alguien debe haber escrito esos libros. No sabe cómo. No entiende los idiomas en que están escritos. El niño sospecha ligeramente que hay un orden misterioso en la disposición de los libros, pero no sabe cuál es. A mí me parece que esa es la actitud, inclusive del ser humano más inteligente, hacia Dios. Vemos un universo maravillosamente ordenado que obedece ciertas leyes. Nuestras mentes limitadas no pueden comprender la misteriosa fuerza que mueve las constelaciones. Todo científico que observa detenidamente el universo y todo místico que observa profundamente su interior se encuentra tarde o temprano, cara a cara, con la misma cosa, la espiral primordial. Años antes de la creación del antiguo observatorio de Stonehenge, la espiral era un símbolo predominante en la Tierra. Las espirales antiguas se pueden encontrar por todas partes del mundo. Miles de espirales antiguas como estas se pueden encontrar en toda Europa, Nuevo México y Utah en Estados Unidos, Australia, China y Rusia, en virtualmente todas las culturas indígenas de la Tierra. Las espirales antiguas simbolizan el crecimiento, la expansión y la energía cósmica encarnada en el Sol y en el cielo.
La forma espiral refleja el macrocosmos del universo mismo revelándose. En las tradiciones indígenas, la espiral es la fuente energética, la madre primordial. Las espirales neolíticas de Newgrange, Irlanda, se remontan a 5.000 años. Tienen 500 años más que la Gran Pirámide de Giza y son igual de enigmáticas ante los observadores modernos. Las espirales se remontan a una época en la historia en donde los humanos estaban más conectados con la Tierra, con los ciclos y las espirales de la naturaleza. Una época en que los seres humanos se identificaban menos con los pensamientos. La espiral es lo que percibimos como la fuerza de torsión en el universo. El prana, o fuerza creativa, hace girar a Akasha en una secuencia de formas sólidas. Se encuentra en todos los niveles entre el macrocosmos y el microcosmos, desde las galaxias espirales hasta los sistemas meteorológicos. El agua en tu bañera y tu ADN. En la experiencia directa de tu propia energía, la espiral primordial no es una idea, sino más bien lo que hace posible toda condición e idea. Varios tipos de espirales y hélices se encuentran en todo el mundo de la naturaleza. Caracoles, corales marinos, telarañas, fósiles. En las colas de los caballitos de mar, y en las conchas. Muchas espirales de la naturaleza se pueden observar como espirales logarítmicas o espirales en crecimiento. A medida que avanzas desde el centro de la espiral, las secciones son exponencialmente más grandes. Al igual que la red de joyas de Indra, las espirales logarítmicas son autosemejantes u holográficas, de manera que las características de cada parte reflejan el conjunto. Hace 2400 años, en la antigua Grecia, Platón consideraba la proporción geométrica continua como el vínculo cósmico más profundo. La sección áurea, o número áureo, o proporción divina, era el secreto más grande de la naturaleza. La sección áurea puede expresarse como la relación de A más B a A es igual a la relación de A B. Para Platón, el alma del mundo se vincula en una sola resonancia armónica. El mismo patrón pentagonal que existe en una estrella de mar o en una rebanada de quimbombo se puede observar en la trayectoria del planeta Venus trazada en el cielo nocturno durante un periodo de 8 años. Se observa en el mundo inteligible de las formas en el cielo y en el mundo visible de los objetos materiales en la Tierra, a través de este principio de la autosemejanza geométrica. Desde los patrones autosemejantes del brócoli romanesco hasta las ramas de las galaxias, las espirales logarítmicas son patrones omnipresentes y arquetípicos. Nuestra galaxia de la Vía Láctea tiene varias ramas espirales logarítmicas con una pendiente de unos 12 grados. Cuanto mayor la pendiente de la espiral, más compactos son los giros. Al observar una planta que crece a intervalos de tiempo en un video,
uno es testigo de su danza con la espiral de la vida. Una espiral dorada es una espiral logarítmica que crece hacia afuera, siguiendo el factor de la sección áurea. La sección áurea es una relación matemática especial que aparece una y otra vez en la naturaleza. El patrón que se observa a continuación se denomina la serie de Fibonacci o la secuencia de Fibonacci. La serie de Fibonacci se desarrolla de tal manera que cada número es la suma de los dos números anteriores. El matemático y astrónomo alemán Kepler descubrió que patrones autosemejantes de espirales son observables de la manera en la cual las hojas están dispuestas en los tallos de las plantas, o en el orden de los pétalos y los capullos de las flores. Leonardo da Vinci observó que el espacio en las hojas tenía a menudo forma de patrones espirales. Estos patrones se llaman filotaxis o patrones de disposición de las hojas. La disposición filotaxis se puede observar en los nucleótidos independientes del ADN. Y en todo, desde los árboles genealógicos de conejos reproductores, hasta en las piñas del pino, de los cactus a los copos de nieve, y en organismos simples como las diatomeas. Las diatomeas son uno de los tipos más comunes de fitoplancton, organismos unicelulares que sirven de alimento a numerosas especies en la cadena alimenticia. ¿Cuánta matemática debes saber para ser un girasol o una abeja? La naturaleza no consulta al departamento de física para producir un brócoli. La estructura en la naturaleza ocurre automáticamente. Los científicos en el campo de la nanotecnología utilizan el término autoensamblaje para describir la forma en la cual se forman los complejos, como en la fase inicial de la formación hexagonal de ADN. En la ingeniería de la nanotecnología, los nanotubos de carbono se componen de una disposición similar de materiales. La naturaleza hace este tipo de geometría una y otra vez sin esfuerzo, automáticamente, sin una calculadora. La naturaleza es precisa y extremadamente eficiente. Según el famoso arquitecto y autor Buckminster Fuller, estos patrones son una función del espacio-tiempo. El ADN y el panal de abejas tienen esa forma por la misma razón que una burbuja es redonda. Es la forma más eficiente que requiere la menor cantidad de energía. El espacio en sí tiene una forma y permite solo ciertas configuraciones de la materia, siempre volviendo a lo más eficiente. Estos patrones son la forma más fuerte y eficiente de construir estructuras arquitectónicas como las cúpulas geodésicas. Los patrones de espirales logarítmicas permiten la exposición máxima de las plantas a los insectos para la polinización. La máxima exposición a la luz solar y la lluvia que les permite llevar el agua de manera eficiente y en espiral hacia sus raíces. Las aves rapaces utilizan el patrón de espiral logarítmica para acechar a su próxima presa. Volar en espiral es la forma más eficiente de cazar. Nuestra capacidad de observar el akasha avanzando en la espiral de la vida hacia una forma material se relaciona con la habilidad de percibir la belleza y la simetría en la naturaleza.
El poeta William Blake dijo: el universo vegetativo se abre como una flor desde el centro de la tierra, en donde mora la eternidad. Se expande desde las estrellas hasta el caparazón mundano y ahí se encuentra con la eternidad de nuevo, tanto desde dentro como desde fuera. Doy la bienvenida a esta clase gratuita de Filosofía Sagrada. Me presento, Rosa. mi nombre es Claudia Pascual Ferreira. Só um momento. Vou tentar interromper. A enseñar, a hacer terapias también, a todo lo que tenga que ver con el tema Desculpem lá. estético, con el mundo holístico. Profesión, yo soy ingeniería civil industrial, Só um pero momento. una vez que terminé mi carrera, yo en realidad decidí dedicarme solo a esto porque esto es lo que me llena, esto es lo que me gusta y siento que aquí está mi misión, aquí está todo Oh my mi God. objetivo Onde de é que vida. isto está? Ya llevo unos 5 años más o menos en los que me he dedicado solamente a esto, ahí transmitiendo estos conocimientos que iba adquiriendo también a lo largo de los años. Y eso es algo que me encanta, la geometría sagrada es una de... Ok. Pronto. Vou compartilhar aqui a última parte, não é? Não, Encarnação. acho que já está tudo Já? compartilhado. Não quer pôr Eu a só- frase? Sim, era a frase e uma outra questão. É que eu tive que sair do descompartilhamento que estávamos há pouco e voltar a entrar. Isto é tecnologia. Mas é preciosa, eu quero agradecer-lhe bastante, muito, que isto é possível, exatamente pela sua disponibilidade Obrigada. e carolice para... Gratidão. Mas Gratidão. as duas juntas fazemos aí o que Uma é boa completo, parelha. não é? É isso. ah, O que é completo. Ora, então está aqui a frase. Pode falar, Encarnação, só chuva. então, mas eu não cedi a frase. Ai, não? Não. Oh my God. Só um pouquinho. Outra vez. Não podemos elogiar muito, depois dá. Ok, vamos cá ver agora. Então vamos aqui, assim, na parte. E agora? Sim, pronto, Tá? não se vê bem, mas eu penso que... Não se vê bem? Quer dizer, vê-se bem, mas... Sim, é a própria fotografia, não é? Exatamente, mas eu vou dizer, difícil não é chegar aos grandes, mas a si próprio. E retomando o que eu comecei no início, a propósito do fascínio dos números e a propósito do ângulo, eu não quero deixar de pôr à consideração de quem nos está a ouvir se realmente a numerologia não será aquela arte capaz de apreender o ângulo único que cada uma das nossas essências tem. E é isto. Ok. Está aberta a palestra a perguntas, abram os vossos áudios. Eu não sei se a Encarnação quer que eu deixe o PowerPoint ou se tiro e depois pode falar como é que quer fazer. Quer dizer, não sei como é que as pessoas vão intervir, não é? O que é que lhe parece? Não sei. Olha, se calhar descompartilhamos e for preciso necessário. Estamos outra de vez. ser melhor, ficar mais livre. Ok, pronto. Podem abrir os vossos áudios e fazer as perguntas, estejam à vontade.
Pode abrir também para dar elogios. Não tem que dar Ou elogios. críticas construtivas, por favor. Ou não, sei lá, pode não ter sido interessante para toda a gente, não é? Portanto, isto é assim, acho que o facto de nós trazermos esta palestra aqui ao espaço, Viver os Números, é para as pessoas perceberem, e porque nós falamos eu e a Encarnação falamos de um tema que nos apaixona e que nós entendemos que nós somos números, nosso corpo é números, quando nascemos temos um número, quando nascemos temos logo o registro numérico de quem nós pertencemos, a que país pertencemos, não é? E que é um cartão, neste caso em Portugal, cartão de cidadão, no Brasil, por acaso, eu não sei o nome, como é que se diz, mas quem tiver aí pode dizer como é que se diz no Brasil, o bilhete de identidade ou cartão de cidadão, como é que se diz aí? Percebem o que eu estou a dizer? Não entendi. Acho que dizia o DNI. Não, isso é em espanhol. Maria Antónia, como é que se diz no Brasil, quando se nasce, nós fazemos um registro do número, não é? Que a pessoa pertence ao país, o bebê fica logo com um número. Como é que o registro diz, Ana? Certidão de nascimento. Não, mas o certidão de nascimento não te Tem dá o um CPF. número. CPF. É a identidade. A identidade, o RG. CPF, como é que é essa nomenclatura? CPF, as letras todas. Cadastro de pessoa física. Pronto, pessoa é física, isso. Nós aqui cartão de cidadão. Hoje, antigamente, era bilhete de identidade. Ou aqui seja, na Espanha é Seguridade Social. Não, é DNI. Documento ou ANIE, Nacional de Identificação. Nacional ou estrangeiro. Isso, perfeito. Sim, Documento Nacional de Identificação, que é o que é que esse documento faz? Automaticamente coloca-nos um número e identifica-nos a esse país, não é? Pronto. E ao longo da vida vamos tendo outros números. Chegamos à escola, temos um número, ao infantário temos um número, não é? É assim, se nós quisermos olhar as coisas com naturalidade, não é? Desde que nascemos até que morremos, temos números. Até quando somos uma pessoa quando já somos um cadáver, nós temos um número de óbito. Sim. E de campa também. Diga? E de campa. E de campa também, já me estava a esquecer. Por isso, ou seja, é tão natural que até é difícil não entender que o número está na nossa vida. Não é? É difícil não entender isso. Não é? Assim como eu estava a dizer, cadastro de pessoa física. Sim, Ana, obrigada. A Ana e a Maria Antónia já nos informaram. Pronto, por isso é que é tão apaixonante, não é? Quando nós e ver que o número nos traz ao pensamento quântico, algo que algumas pessoas que estão aqui, não é, se interessam por esse pensamento quântico e que vemos que esse pensamento quântico também atua em outros campos, e parte das pessoas que aqui estão na formação de constelações familiares percebem perfeitamente como é que isto funciona. Então, nós somos o quê? Uma espiral. Acho que nós temos que conectar com a nossa espiral, não é? Somos uma espiral que ela expande, porque ela vem, centrífuga, quer dizer, ela faz o movimento central e que a pouco e pouco ela vai abrindo e fica centrípeda. Eu disse bem ou disse mal? Eu sei. Encarnação, veja lá, corrija-me. Está certo, aliás, está certo? Isso está no desenvolvimento do feto. Quando o feto começa, ele começa por depois desenvolve-se para 3 e temos as 3 membranas que depois vão dar as várias partes do corpo.
E provavelmente o feto faz aquela propulsão ar. Sim, faz, não é provável, é mesmo real. Mas por acaso nunca tinha pensado nisso, agora é que venho aqui assim, e antes de dizer alguma coisa, preferi dizer provavelmente. Pronto, então estão a ver como é que é tão importante e tão presente, é tão presente o número, não é? Nas nossas vidas com tanta facilidade que às vezes não queremos perceber, se calhar, essa facilidade, ou não queremos, sei lá. E quando queremos, encontramos imensas informações, não é? Uma delas, a arte, a música, a própria literatura, a poesia, como a encarnação disse, não é? Pronto. Aliás, eu talvez pudesse dizer assim qualquer coisa como isto. É tão presente na nossa vida o número que nos esquecemos dele. Só quando ficamos numa situação de nos distanciarmos e observarmos o que há à nossa volta, então redescobrimos-lo, até porque ele acaba por, o exterior acaba por plasmar o nosso interior, não é? Quando nós vemos os flocos de neve, quando nós vemos as pinhas, portanto é sempre o mesmo princípio espiral, e o número áurico e também o fractal, que no fundo espelham o que nos habita interiormente, em várias questões específicas. E isso é que se torna fascinante, que é a tal questão, tudo é um só. Chegamos à unidade, no fundo, passando por todas as pequenas partes, acaba tudo por se juntar numa única coisa. Encarnação, poderíamos dizer que a nossa data de nascimento, dia, mês e ano, é o nosso fractal? Poderíamos dizer isso? Não sei exatamente se poderei dizer isso, porque em termos de a data de nascimento aponta muito para o nosso caminho, aquilo que nós de alguma forma viemos fazer. Desenvolver, sim. Nós viemos fazer, no fundo temos que usar de todos os talentos e dotes que possuímos para o conseguir materializar, não é? E também é um processo que no fundo não fazemos sozinhas, temos que ir também ao longo da vida, ir encontrando parcerias que nos ajudam primeiro no espelhamento e depois na reconstrução, não é? Por isso é que é tão fascinante esta nova era, que além de ser quântica, é também de comunidade, não há exclusão, há integração de tudo, porque no fundo tudo tem uma razão de existência e nada é por acaso. A maioria das vezes nós dizemos que é por acaso porque, enfim, naturalmente não nos lembramos, mas não existe nada por acaso. Há sempre é como se houvesse uma repetição, não é? Cíclica. Repetição ou até às vezes replicação? Sim, mais replicação. Ok. Uma replicação. Ok. Como se fosse um movimento cíclico em que nós vamos passando pelas nossas experiências quânticas, os registros akáshicos, que vamos lá e vamos trazendo, não é? Informação e que lhe vamos dando significado. Não e além disso, também vamos subindo na vibração, porque a espiral tem um movimento ascendente. Sim. Então, à medida que vamos ressignificando cada um dessa área da espiral, vamos subindo. Não é? Interessante. Muito e depois é a mesma coisa que nós vimos no vídeo. Tudo começa num centro,
ou se quiser, tudo vai, ou seja, o movimento centrípeto e o movimento centrífugo estão interligados, ora se expande, ora se contrai no 1. Ok. Sim, Carolina? Pode abrir o áudio. Pronto, já está. Isto é voltando à espiral. Agora, a minha questão é se a minha dúvida está dentro do âmbito da palestra da encarnação ou não. Reportando-me ao vídeo, não sei se lembra logo daquelas imagens que eram num campo com espirais, feito com espirais. Uhum. Pronto. Eu a isso chamo, como sabe, os agroglifos. Agora, será que nós podemos, partindo do princípio, eu não sei se me vou conseguir expressar bem, mas a Encarnação, por favor... Vai, com certeza, então. Se os agroglifos são manifestações de outros seres, de outras galáxias, de outros planetas, será que eles nos querem transmitir alguma coisa com esses desenhos espiralados, dizer-nos, isto é uma questão, é uma dúvida que eu pus agora, pronto, se eles... É uma forma de comunicação que deles nos dizerem, nós também já conhecemos a espiral é importante, porque eu acredito que nós não estamos sozinhos aqui, não é? Há outros planetas habitados, percebe o que eu quero dizer? Galáxia, não é? Sim, mas eu se calhar acabava por traduzir ou resumir numa situação. Tudo são formas de expressão vibracional, em que, consoante o nível de cada um desses múltiplos povos, eu também acho que o universo é suficientemente inteligente para ser só o homem aqui na Terra, isso é uma coisa que não me faz sentido. Então, há várias formas, e essas formas passam muito exatamente pela expressão da essência, em que, tal como a Carolina estava a dizer, nós sentimos atração e aquilo começa por ser uma espécie de despertar, para depois, no fundo, podermos ter feito este tipo de descodificação que fomos fazendo através do vídeo. Certo. Não sei se isto respondeu à sua questão. Acho que sim, é uma forma de comunicação, vamos lá, que outros seres de outros planetas têm connosco, e a manifestação que eles fazem é os agroglifos. Exatamente, e depois é assim, no fundo a vibração é invisível, mas todos nós a sentimos. Claro. Obrigada, Encarnação. Obrigada. À vontade. É um gosto vê-la por aqui. Assim também. Beijinho. Beijinho, obrigada. Obrigada. Carolina. Obrigadíssimo. Estejam à vontade para colocar questões até, quer dizer, não sei, veja lá quanto tempo é que tem por aí, Encarnação, para poder estar aqui. Eu acho que nós podíamos estar aí mais uns 20 minutos, não sei. Pronto. Se não for, ok. Vejam lá se há alguma questão. A palestra vou adiantando, a palestra fica gravada no nosso canal Viver e Constelar, todas as vezes que quiserem, ou se quiserem partilhar com os vossos amigos, se acharem que o tema é interessante, estejam à vontade, vão lá, subscrevam o canal, partilhem, porque isto aqui não é preciso ser expertos, é preciso ser apaixonados, ok? Todas as pessoas que estão aqui e que quiserem vir falar sobre um tema de números, estejam à vontade, é só combinarem comigo, organizamos o dia, está bem? Há de ser sempre um domingo, às 19 horas, é a partir de maio, hoje já estamos em junho, e se tudo correr bem, e vai correr de certeza absoluta, iremos ter muitos encontros. Por isso, fica aberto a todas as pessoas que quiserem trazer uma técnica que seja à base de números. Está bem? Está a ouvir, Carolina? Alguma pergunta para a Encarnação?
Encarnação, diga-me uma coisa. Eu sei que você gosta muito de numerologia e que também já teve, já fez várias investigações, não é? Com os números. Quais são os seus livros? Onde é que se apoiou? Que pesquisas fez? É assim, às vezes, pronto, além de haver uma série de, como é que eu digo, de pequenos textos, não é? Que nós muitas vezes vamos lendo e vamos integrando naquela informação que já temos. Para fazer este trabalho, eu socorri-me portanto, de um livro que é de uma senhora chamada Juliana Bezerra, e de um outro, Denise Moraes, e que era sobre a origem dos números. Mas depois, quando é para aprofundar o conteúdo dos números, há 2 livros que para mim fazem sentido e que eu gosto bastante. Um que é o Dicionário dos Símbolos e o outro que é a Antroposofia dos Números. Portanto, são 2 livros que já são assim antigos, não é? Você quer apanhar? Ai, que linda! Eu gosto tanto de gatos. Miau, miau! E que, pronto, para depois, digamos que decifrar ou entender o miolo, a mensagem que o número tem, porque cada número tem uma mensagem particular. Então, esses 2 livros são aqueles onde eu depois aprofundo isso. Ok. E tem alguma particularidade com a sua data de nascimento? Encontrou algo até hoje? É uma rasteira, isso é uma rasteira. É só para entusiasmar as pessoas a conhecerem a sua data de nascimento. Bom, é que foi assim, eu quando... começa porque a vida é cheia de peripécias e algumas delas apaixonantes. Portanto, em termos de data de nascimento oficial, eu nasci a 25 de junho de 1950. Contudo, como eu nasci à 00:30, na verdade, deixei de haver, Rosa. Pronto, tinha deixado de haver. Na verdade, acabei por, como era a hora de verão, em termos astronómicos ou astrológicos, ou como lhe queira chamar, acabei por nascer a 24 de junho de 1950. Isto quando eu fiz o levantamento numerológico, o meu, demorei alguns anos, anos que talvez tenham sido para aí 5 anos, em que, por um lado, dava-me jeito nascer a 25 de junho de 1950, mas, por outro lado, roía-me um bocadinho, porque aquilo não era bem, era como se não fosse a minha verdade, era como se eu tivesse... Porque, sei lá, depois a pessoa vê 25, por exemplo, em termos do tarô, é o carro, pronto, tem coisas giras. 24 se calhar já não é tão giro. Mas aquilo que me assustava é que 24 é igual a 6, junho é igual a 6, 1950 é igual a 6, 666 é que chamam o número da besta. E realmente eu aí sentia-me monstro. É assim, que raio de besta é esta? Como é que é isto? Portanto, foi qualquer coisa que depois se tornou aliciante, porque levou a eu intensificar a pesquisa de várias áreas para tentar entender melhor o que era essa besta e o que é que aquilo poderia dizer, não é? Porque depois 6 mais 6 mais 6 são 18, 18 é igual a 9, que é igual a 0, número quântico.
Portanto, há muita coisa cheia de mistério. De mistério e ao mesmo tempo de brincadeira, porque isto acho que tem piada, é quando é visto como brincadeira. E realmente penso que passa muito por essa transformação que, de alguma forma, todas nós que estamos aqui somos pontes, não é? Sim. Entre eras, Uhum. Escolhemos isso, não é? E é interessante porque, de alguma forma, para fazer esse trabalho, nós precisamos de ser transformadoras. Sem dúvida. E só se é transformadora quando se começa por si próprio, porque de resto é uma situação cerebral, mas que, se ela não chega à prática, se ela não se consubstancia em matéria, é uma ilusão. É a tal Maya de que falam os hindus, portanto, os indianos, não é? Que eles falam bastante da ilusão da Maya e o yoga, e pronto, há várias correntes que falam nisso. Mas pronto, tudo foi sempre contribuindo um pouco para, com dor ou sem dor, porque essa aí foi com dor, a pessoa investigar, a pessoa procurar descobrir, a pessoa entusiasmar-se, embora às vezes haja coisas, mas que também é assim, na minha perspectiva, só se dá pulos ou saltos quando se é capaz de se ir dentro de nós. Sem dúvida. Como? Sem dúvida. Só se consegue assim. Eu acho que de outra maneira ainda não descobri outra maneira. Essa já descobri, também venho dando saltos. Mas eu acho difícil haver outra, mas pronto, nunca se sabe. Pois. Mas há uma lenda também hindu, que se calhar muitas pessoas que estão aqui conhecem, que há uma altura em que os maiores sábios de então reúnem-se para decidir onde é que hão de guardar os segredos da essência do homem. Então uns dizem, a gente vai pôr lá na terra, não sei o quê, fazemos uns túneis, e vai um e diz, mas isso o homem chega lá. Depois dizem, então vamos fazer na água, vamos para os mares, para os oceanos. Depois, vamos para o ar, mas pronto, vai-se sempre chegando à conclusão que o homem, com a sua inteligência, com a sua habilidade, acaba por chegar lá. Até que depois todos chegam à conclusão que o melhor sítio é guardar dentro do homem. Sem dúvida. Mesmo. E então diga-me uma coisa, como é que chegou aqui depois à data 24, que é aqui por causa da hora de nascida? Será que houve aí algum... Pois é porque eu realmente nasci 25 à 00:30, mas como foi hora de verão, está acrescida de 1 hora. Ok. Na verdade, acabou por ser 24 às 11:30. Mas isto foi muito curioso. Fez diferença na análise, não é? Mas tudo foi assim, sabe? Isto só aconteceu porque eu, nesta curiosidade, conheci uma pessoa que fazia a carta astrológica. Sim. E então, quando ela me fez, eu vi lá que ele tinha posto 24 às 11:30. E pronto, e disse, olha, deve às 23h30, algo... sim. Às 23h30. Deve haver aqui algum equívoco, porque isso não corresponde a mim. Então ele é que me explicou, pronto, das cartas, etc., que no verão há diferença de hora, já tem havido às vezes até 2 horas, mas em 1950 subiu, portanto aumentou 1 hora. E é assim que eu chego ao 24, à noite de São João, que é um dos meus santos favoritos. E assim dá-nos aqui uma dica muito importante, que afinal a astrologia
juntamente com a numerologia, são duas ferramentas de exatidão da nossa hora de nascer, não é? Tal e qual. É assim, acaba por o facto de haver aquela decalagem, não é? Daquela situação de mudança da hora, por causa do verão e depois novamente no outono, não é? Pode transferir, ou seja, podemos de repente perceber que afinal de contas nós não somos num dia, mas e no outro. E aí porque o nosso dia de nascido, ele vem com uma informação muito interna, não é? E muda logo. Sim, nós, não é por acaso, nós escolhemos aquele dia, aquele mês, aquele ano e aquela hora. Sem dúvida. Porque só quando acontece a conjugação destas coisas, em termos mesmo planetários, como está a referir, é que é o momento exato para acontecer. Às vezes, por exemplo, em antroposofia, chama-se a emergência, que é a pessoa estar no lugar certo, na hora certa, a pessoa certa. Ou seja, as três conjugações que dão a criação, o 3. A tríade, sem dúvida. Exatamente. E o 3 que em numerologia é a expansão e ao mesmo tempo a criança interna na sua completude. Não é? E a criação, porque tudo isso... Sim, criança/criação. Porque realmente a palavra criança já traz lá o cri, exatamente, de criar, não é? Da criação, exatamente. Sem dúvida alguma. Muito bem. Olha, eu antes de concluir, pronto, quero uma vez mais agradecer-lhe a si, porque é bom dizer que tivemos aqui numa tarde amena cavaqueira para me ajudar a fazer um PowerPoint, e também pela sua disponibilidade, não é? Pelo convite. E a todos os que tiveram a amabilidade de estar por aqui e de ouvir e de fazer as achegas, eu estou muito grata por essa oportunidade e espero que isto possa ter vos agradado e contribuído de alguma forma para observar-se e observar o que está à volta de outra forma. Que se calhar está tudo em cima do nosso olhar, mas é como diz um amigo meu, eu não consigo ver o lugar onde estou sentada. É verdade. Os outros conseguem ver, eu não. Tal e qual. Daí que eu preciso do outro também. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, nós para nos conhecermos precisamos até sair de nós e ter uma perspectiva de olhar para nós. Pode ser um pouquinho, pode ser um bocadinho confuso, mas realmente só quando nos distanciamos de nós mesmos é que nós nos vemos, não é? Só quando nos distanciamos é que nós nos vemos. Não embrulhamos nas emoções, nos julgamentos, e é o caos total que, olha, já não sei, não me lembro quem foi a colega que falou sobre a estação de metro do parque, onde está uma frase que eu acho completamente divina e que é assim: é preciso muito caos para parir uma estrela dançante. Uau! Estou aqui a ver, que eu sei, eu tenho o livro dele e tudo, mas agora estou a ver se me lembro do nome dele. Pode ser que me lembre, mas nesta altura não me estou a lembrar. É um filósofo indiano, também muito interessante, que tem uma perspectiva de ver a vida assim, holística, mas agora não me estou a lembrar do nome dele. Não faz mal. Okay. Mas é assim, quem passar lá, está lá escrito. Está bem. De modo que é só, aliás, aquela estação para mim é a minha casa das bonecas.
Tem frases tão espetaculares, tão não sei o quê, que eu quando estou lá só me apetece Pode-se dizer que é uma estação iluminada. E só tem uma Também. saída. E só tem uma Desculpa? saída. E só tem uma saída. Pois, que essa saída só pode ser uma, nós mesmos. Que engraçado. Olha, se calhar está tudo bem pensado. Lá está, se calhar está tudo mesmo, precisamente. Eu às vezes fico a pensar que os portugueses, quer dizer, não é por acaso que nós de alguma forma integramos os 5 continentes, porque começámos por ir lá. Então, inconscientemente, eu não sei se quem construiu aquilo, eu já me tenho interrogado a mim muitas vezes, se quem construiu aquilo... E tão pequeninos que nós somos, mas somos tão grandes. Desculpem lá. Exatamente. Mas é. Eu até incluo aqui um pouquinho, que é aquela península, a nossa península. Tão pequenos, tão grandes somos ao mesmo tempo. Não é? Mas é a tal história, o nosso umbigo, que é mínimo, foi a porta para nós existirmos. É verdade. E se eu estiver errada, corrija-me, por favor. Astrologicamente, eu estive aqui há tempos a analisar um signo de cada país, não é? Então, astrologicamente, Portugal é peixes e Espanha é carneiro. Ou seja, na península, se eu não estou em erro, será assim. Na península está tudo contido, o primeiro signo e o último. A coragem e o sonho. A coragem e o sonho, os dois ao mesmo tempo, metidos numa península. Só podíamos ser mesmo assim. Não havia outra hipótese. E nessa abordagem, no século XVIII, houve um monge que fez o desenho da Europa plasmada numa figura feminina. Uau. E curiosamente, Portugal é a cabeça. Eu só fixei estas porque realmente foi numa viagem que eu fiz à Hungria e fixei estas. Ou seja, nós éramos a cabeça e a Hungria era o ventre. Ih, deve ser lindo. Há de pesquisar essa foto, depois manda-me, que eu depois num outro encontro eu coloco lá. Tem lógica, porque nós estamos mesmo encostados ao mar, como eu costumo dizer. Sim, nós temos Espanha pode fugir para a França, mas nós não temos para onde fugir. Do outro lado, muito longe, todo o continente americano, não é? É verdade. Mas é que no meio disso há a linha do horizonte, que é o infinito. Pois é. Quando nós chegamos e quando nós estamos a ver o horizonte, não é? Vamos à praia. Sim. Nós vemos a linha do horizonte. E essa linha do horizonte é o infinito, onde se passa da terra para o ar. Precisamente. Está tudo à nossa volta. Eu costumo dizer que Portugal é tão pequenino, mas é tão lindo e tão saudável. Se o João Medeiros estivesse aqui, estávamos a aplaudir. Porque ele tem, o canal dele é espetacular, ele tem falado coisas lindíssimas da astrologia sobre Portugal. Aliás, ele tirou um livro agora que eu um dia algum jeito de comprar, é de editor, ele não vende em lado nenhum, tem que ser pedido a ele mesmo. Bem, ele tem feito também... Quem, Rosa? Desculpa, não ouvi. João Medeiros. Eu tenho na minha página de Facebook, eu coloquei uma palestra que ele fez, uma delas, num congresso, a falar sobre Portugal. E realmente muito bonito. E hoje aqui em Internacional dizendo estas coisas, então a pessoa faz depois aliás, aqui. Curiosamente, se nós formos a ver, Portugal tem praia, tem planície, tem montanha. Até do ponto de vista geológico, nós temos calcário, temos coisas vulcânicas, temos coisas como é que é? Aquela zona ali da Serra da Estrela,
Magnitude? Mármore, não sei. Magma, não. É de magma, mas eu, sim. Tem um nome geológico que eu agora não... É granito? Não, é não? antes do granito. Pissarra? São quando há o levantamento da crosta terrestre, sim. Há umas rochas que se formam por pressão. Okay. Não. E é isso aqui na zona de Castelo Branco, o que nós encontramos é a pedra lascada, aquela que lasca, conforme parte da folha. Sim, é o xisto. Mas o xisto já é um derivado do vulcânico. Uhum. A outra é magma. Ai, agora está mesmo debaixo da língua. Magmática? Magmática, é isso. Ok. E portanto, depois há outra coisa que eu também acho muito interessante. Nós, por exemplo, dizemos que o que está em cima é igual ao que está em baixo, e às vezes isto é difícil de nós percebermos. Mas, por exemplo, nós quando estamos a olhar o céu sem haver muita luz, vemos muitas estrelas. Uhum. E quando nós vamos no verão à praia, a água a cintilar é um mar de estrelas. Uhum. Portanto, é tudo uma questão de se ir observando, porque há coisas, pronto, completamente fascinantes. É uma questão de nos tornarmos um ser observador, não é? Sim, é exatamente isso. Sem dúvida. E depois isso também nos facilita muito a vida, na medida em que nós próprios nos vamos autoconhecendo melhor, porque lá vem o tal espelhamento. Aquilo que eu vejo em fora, eu depois consigo ver dentro. E pronto, o processo vai sendo de evolução. E consigo transformar, não é? Criar uma transformação, desconstruir e construir algo novo, à medida que nos vamos conhecendo e observando, não é? Porque se nos observarmos, começamos um caminho de autoconhecimento e autotransformação, sem dúvida alguma. E, aproveitando a deixa, o viver e constelar, é isso mesmo, é desconstruir e construir o nosso ser, não é? O vocabulário, o comportamento, o olhar. No nosso Viver e Constelar curso, nós ensinamos ou passamos o saber para o olhar sistémico. Então, tudo é um sistema. Não é? Tudo. Aliás, nós temos estado aqui a falar em sistemas, não é? Precisamente. Mais alguma questão? Queiram pôr à encarnação? Estamos sempre a aprender. E gostei, estou a gostar imenso desta lição. Sempre para mim, eu vou pôr como uma lição. Mas é só uma, como é que se pode dizer a encarnação? O espaço, não é? O espaço de reflexão. É exatamente isso, porque espaço de reflexão. Como é que se chama a companheira que falou? Maria da Graça. Graça. Sim. Graça, isso está tudo dentro de si, por isso é que vê. Eu costumo dizer, quando me dizem assim, vamos viajar, não sei quanto, eu digo assim, primeiro conhecer o meu país e depois, portanto, primeiro vou-me conhecer a mim. É verdade ou não é? Porque, portanto, no que eu estava a ouvir agora, era o que eu estava a querer chegar a essa parte aí, que é uma lição que eu estou a ter, que é das minhas palavras que eu costumo dizer. Primeiro, conhecer o nosso país, primeiro conhecer-me a mim, para depois poder conhecer os outros. Com mais profundidade, não é? Com mais profundidade, exatamente. Já estamos com maior abertura, não é? Mesmo quando nós nos... Com maior tolerância também, porque muitas vezes o que condiciona o conhecimento é o julgamento. Se eu sou capaz de aceitar, nesta medida que o outro tem direito à opinião dele, assim como eu tenho direito
à minha opinião. E se nós nos respeitarmos, não há lugar para julgamento. Ele está certo na perspectiva dele, assim como eu estou certa na minha perspectiva. Então, para que é que tem que haver aquela... dualidade, não é? Pois, o certo e errado, constantemente. Sem dúvida. Está certo, todos nós temos uma função, todos nós temos um desígnio. Então, se eu anulo o outro, estou-lhe a roubar o desígnio. Ele pode estar num momento que ainda está um bocadinho baralhado, mas é o caminho dele. Eu também tenho momentos assim, então, não é? Sem dúvida. Sem dúvida. Bom, já estamos a chegar às 20h57. Já estou a ficar um bocadinho às escuras. Porque não acendi a luz previamente. Carolina, 2 minutos. Obrigada, estou. Pronto, eu queria-te agradecer a ti a oportunidade que me deste, a mim e aos outros, mas estou a falar por mim, de estar aqui este bocadinho com a Encarnação, que é uma pessoa que eu já conheço, entre aspas, há muito tempo, da Atempar, como ela deve estar lembrada também, e dar-lhe os parabéns, porque quer dizer, em termos formais, tudo o que ela disse foi pausado, com uma dicção perfeita, com uma tranquilidade que entrou mesmo dentro de nós. Na parte informal, ela transpira conhecimentos por todos os poros. E pronto. Eu estou-lhe muito grata, porque foi um privilégio estar aqui a ouvi-la. E pelo que disse e pelo que não disse, mas que se adivinha. Pronto. De maneira que um grande beijinho. Um grande beijo. Carolina, muito obrigada pelas suas palavras. Nada. Mas é assim, eu estou muito grata a todas, assim particularmente, mas também são os seus olhos que veem. Pronto, talvez. Não é? Sem dúvida, sem dúvida. Cada um, pronto, vê os seus olhos e nisso também significa que a Carolina tem um olhar muito profundo. Talvez, bem haja. Já despertou, não é? Espero que sim, espero que sim. Foi muito bom, foi muito gratificante. Estou encantada, de coração cheio. Obrigada a si, obrigada a Rosa e a todas as pessoas que eu vou conhecendo aqui também. Pronto, é sempre bom viver e constelar, não é? Sem dúvida. É isso. Um beijinho a todas. Minha gratidão. Obrigada. Beijinhos, Carolina. Tá. Venham sempre. Obrigada. Mais alguém tem alguma questão? Algo que queira acrescentar? Se não, damos por encerrada o nosso encontro. Uma vez mais, muitíssimo obrigada por ter aceito o meu convite. Adorei estar contigo. A tarde toda depois do almoço. A oportunidade. Depois do almoço foi muito interessante e pronto, eu gostei muito da palestra, muito mesmo. Muito obrigada. Desta vez fiquei um pouquinho mais esclarecida do que a primeira, mas é normal, isto é se nós ouvirmos, e agora vou, como isto fica gravado, de vez em quando vou aqui ouvindo para ter aqui algumas relações e começar a perceber também algumas coisas que para mim não conhecia, algumas coisas eu não tinha assim muita a ideia, não é? Exatamente, se calhar igual acontecerá com as pessoas que estiveram aqui connosco, todas estão a agradecer imenso, todas, obrigada pelo encontro, obrigada à Encarnação, à Rosa, pela organização, obrigada eu, sinceramente. Eu faço uma coisa que é reverenciar a vossa ancestralidade, porque nós não estamos aqui sozinhas, nós estamos aqui com muita gente, nós estamos aqui com milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas, não é? Rosa, nós está aqui não havia razão para a nossa existência se nós não tivéssemos uma plateia. Portanto, sem muito dúvida. Obrigada, não é? A quem esteve presente e assim, pronto, que
E outras pessoas que ao verem as gravações, não é? E partilhando também, irão dar oportunidade para que vejam a encarnação, e a sua exposição foi fantástica, pode acreditar. Não é para menos, e não vamos estar aqui com falsas modéstias, e o seu manancial de conhecimento é tipo, uou! Eu também quero ser assim, quando for grande. Já chego lá, devagarinho. Já é. Devagarinho. Mas eu fico muito contente se a mensagem pode-se refletir no universo. No fundo, o meu objetivo é que este tipo de vibração possa revibrar no universo. Se isso acontece, eu fico também com o coração cheio. Acontece, de certeza. Muito obrigada Acontece. a todas. Ok? E boa noite, um resto de domingo excelente e uma semana cheia de novidades, de emergências, de coisas boas. Sem dúvida. Bom também, Carlos. Então, gratidão a todas, uma vez mais. Reverencio a vossa ancestralidade. Muito grata por vocês estarem aqui. É a razão para eu e a encarnação aqui estarmos, são vocês também, ok? Exatamente. Espero que tenham gostado, eu sei que sim, vocês estão todas a pôr aqui os agradecimentos e partilhem, subscrevam o nosso canal, para nós também crescermos e irmos ao encontro de outras pessoas, está bem? Um beijinho muito grande, um resto do domingo, ou um feliz domingo, de certeza que foi, de certeza que foi, e até o nosso próximo encontro em julho, está bem? Depois iremos anunciar quando é que será o nosso próximo encontro e a nossa próxima convidada, ok? Beijos a todas. Sintam-se beijadas e abraçadas, ok? Beijadas e abraçadas. Obrigada igualmente, tchau. Encarnação, beijinhos, querida. Boa noite. Obrigada. Também, obrigada. Adeus. Deus, com licença. Com licença. Com licença.